Lucas 5, a partir do verso 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deu tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Oremos. Em nome de Jesus, estamos esperando a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O chamado de Levi. Ele está em Lucas, está em Marcos também, que fala Levi. E em Mateus está escrevendo, ele coloca o nome dele mesmo, fala Mateus. Ele era um publicano. Publicano era aquele que cobrava, os impostos. Ele trabalhava para os romanos. Israel, naquela época, eles estavam subjugados ao Império Romano. Então eles não gostavam do publicano. O publicano não podia cultuar. O publicano não poderia estar na sociedade judia da época. Então eles não gostavam mesmo. A gente vai ver o caso de Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Então que eles tinham mais raiva ainda. É como se a gente hoje, o Brasil, fosse dominado por um país e alguém brasileiro ele fosse trabalhar para esse governo. E eles eram assim, o governo romano pedia para cobrar R$100 de impostos, eles cobravam 300. Então, já estavam pagando muito. E o publicano ainda cobrava mais. Então eles tinham uma raiva, dos publicanos. Jesus está passando ali na coleteria, eles ficavam normalmente, era uma alfândega. E a alfândega hoje é no aeroporto, naquela época era na praia, porque era de onde vinham os barcos, trazendo os peixes. E eles tinham que passar por ali, ou toda outra mercadoria que vinha, tinha que pagar ali o pedágio. Tinha que passar, tinha que deixar o imposto ali. Então eles tinham muita raiva dos publicanos, os judeus. Mas quando Jesus vai passando ali, eu imagino que ficavam cobradores de um lado, cobradores do outro, para que ninguém escapasse. E tinha que passar ali naquele corredor e pagar imposto. Mas Jesus vai passando ali, ele olha para Levi e ele fala assim: olha, segue-me. Que coisa, né, irmão? Vai passando assim, tanta gente ali. Como a gente falou a semana passada do cego Bartimeu. Quantos cegos tinham ali, mas Jesus cura Bartimeu, e cura um outro cego que está junto. Jesus olha para ele e fala: olha, segue-me. E Mateus, Mateus é Levi, o nome dele é trocado. O nome de batismo dele é Levi. Jesus troca o nome dele. Na cabeça de Levi, ele era um cara que estava fora da sociedade. Ele tinha as culpas dele dentro dele. E de repente aquele que ele ouviu falar, que a multidão seguia, aquele que as pessoas estavam dizendo que era o Messias, chama ele e aquela palavra entra como uma espada dentro do coração dele. Jesus vem no verso 27 aí, diz para ele, segue-me. E Levi, no versículo 28, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Então a primeira coisa que a gente aprende aí é que ele desconsiderou todas as dificuldades e seguiu Jesus. Ele desconsiderou que as pessoas que estavam ali junto de Jesus, que uma multidão, falou: olha, Senhor, esse aí não, ele é um publicano, ele é pecador, esse aí não. Ele levanta, deixa tudo e segue Jesus, mesmo ante a acusação das pessoas, mesmo ante a acusação dos fariseus. Ele não quer saber, ele quer seguir Jesus incondicionalmente, e ele se entrega de todo o coração ali. Ele deixa tudo para trás. E quando a gente recebe Jesus,
a gente tem que deixar tudo para trás. Lá em 2 Coríntios fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só que um evangelho que estão pregando hoje em dia está dizendo assim: vem como estás e continua como estás. Não é isso que a Bíblia diz. Não é esse o evangelho de Cristo. Todos aqueles que se encontraram com Jesus mudou. Foi assim comigo. Foi assim com você, eu espero. Então, quem tem um encontro com Jesus, deixa tudo para trás e segue a Jesus. Deixa a coisa errada que estava lá atrás e vai seguir Jesus. As palavras que Jesus falou com ele ali, entrou no coração dele. E ele seguiu Jesus, né? A despeito de qualquer dificuldade, né? Ele se entregou totalmente para o Senhor. Você já fez isso, meu querido? Jesus está dizendo para você nessa noite: siga-me. Se você não me seguiu, siga-me a partir de hoje. Se você tem seguido Jesus meia boca, seja a boca toda, né? Seja crente de verdade, né? Se entregue totalmente, se jogue nos braços do Senhor. Eu estava falando para a classe dos adolescentes agora, né? Tem que ser de todo o coração. Se você se entrega de todo o coração, não tem dificuldade de seguir os mandamentos do Senhor, né? Tem que ser uma conversão genuína, onde você se lança como uma criança nos braços do Senhor. Uma criança de 2 aninhos, se você disser daqui da varanda do irmão Carlos, pula, ele pula. Se você não agarrar, ele se esbarra no chão, não quer nem saber. Assim sou eu e você quando ouvi o siga-me. Foi assim que Levi fez. Levi não pensou 2 vezes. Levi não teve vergonha dos outros cobradores. Levi não estava nem aí para os religiosos, como os fariseus que começou a acusar. Levi não estava nem aí. Ele ouviu Jesus chamar, ele levantou e foi. E largou tudo para trás. É assim que tem que ser, irmãos. Esse é o chamado do Evangelho de Cristo. É para a gente largar tudo para trás e seguir. É o que Jesus fala. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Eu só me arrependo de coisas que eu fiz errada. Mas hoje em dia tem um evangelho que está dizendo: não, é para você continuar como está. É para você continuar. Isso aqui não é mais pecado. A Bíblia, a primeira coisa que o diabo faz é destruir a autoridade da palavra de Deus. E usando falsos profetas. Também estou estudando com os meninos aí, o sinal dos fins dos tempos. Lucas 21 e hoje foi Mateus 24, mas eles estão gostando. Por isso que eu atrasei na subida, né? Que quando começa a pegar mesmo. E eles mesmos estão dizendo que estão vendo que os tempos estão estranhos. Eles falaram alguns dias: pastor, realmente as coisas estão estranhas. As coisas estão, os sinais estão aí, né? As coisas estão vindo de uma forma terrível. Há pouco os cientistas lá nos Estados Unidos, é o relógio do fim do tempo. Os irmãos já viram? Quando a gente era pequeno, assistia a um filme chamado Túnel do Tempo. Mas lá tem o relógio do fim dos tempos. E ele nunca esteve tão perto do ponto zero, do meia-noite. Eles falaram que chegava a 15 minutos, a 1 minuto, agora está a segundos. Os próprios cientistas estão dizendo que está perto do fim. Eles não são religiosos, eles não são pastores, não são nada, cientistas dizendo isso. Que os tempos estão chegando ao fim. E nós precisamos fazer como Levi. Ao ouvir o siga-me, levantar, deixar tudo para trás e seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor de verdade. Esse deixar tudo para trás não quer dizer que ele... É porque o trabalho dele era errado. O trabalho dele não era um trabalho digno. O trabalho dele era complicado, né? E tem trabalho que a gente tem que deixar isso. O pastor Calé, quando teve aqui o pastor Carlos, eu não sei se ele contou, mas ele era dono de uma locadora. E na época, antes da conversão dele, a parte que vendia mais naquela época, que alugava mais, era a parte de pornografia. Tinha uma ala, né, que era só pornografia, era onde ele tinha o maior lucro ali. E quando ele se converteu? Ele ainda novo convertido, ele pegou as fitas e colocou no piso de baixo lá.
E uma vez ele conversando, acho que foi com o pastor Marcelo, que esteve aqui também. Não sei se foi com o pastor Atílio, falou para ele: Calé, e a locadora? Aí ele falou: eu ainda estou lá com os filmes lá, tal. E aqueles filmes lá? Aí ele falou: aquele é o que me dá o maior lucro. Se eu tirar eles, eu vou quebrar. Quebre. O pastor falou para ele: pode quebrar. Mas pastor, quebra. Não é para você fazer mais isso. E ali o Espírito Santo falou no coração dele. E ele falou: vou tirar tudo. E tirou tudo. Né? Vou viver do bolo da irmã Elza, que é a esposa dele. Ela começou a fazer tanto bolo, ela nunca vendeu tanto bolo, a irmã Elza. Olha como Deus faz, né? Quando uma porta se fecha, Ele abre outra, amém, irmão? Se a gente seguir Ele verdadeiramente. Calé foi presidente de escola de samba lá em Guaianazes. Calé usava droga. Quando eu conheci Calé, eu conheci Calézinho, que era o filho dele que estava aqui. Eu conheci ele não, né? Ouvi falar do Calé através do Calézinho, que veio para a igreja, se converteu, trouxe a mãe, veio a irmã dele, né? Depois trouxe a mãe. E o Calé, ele apresentou para a gente num jogo de futebol, dizendo: orem pelo meu pai. A locadora foi roubada, ele foi atrás com o carro e o cara atirou nele. Ele está no hospital. Pegou hospitalizado. Depois a gente conheceu ele quando ele foi lá agradecer pelas orações. Mas ele teve que ter uma mudança radical. Né? Ele teve que tirar aquilo que dá lucro para ele, mas que não é da vontade de Deus, irmãos. O siga-me de Jesus é esse, é deixar tudo para trás e seguir ao Senhor dos Senhores, amém? Então ele deixou isso aí. A palavra do Senhor para nós hoje, a palavra do Senhor Jesus é: siga-me. Mas siga-me por inteiro, né? Não siga pela metade. Não siga meia boca, como foi, boca inteira. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é, eu sou crente, eu que sou. Eu falava, quando eu não era crente, lá em Recife, eu dizia assim: no dia que eu tomar uma decisão, eu vou ser crente mesmo. Porque eu via uns crentes meia boca, que era crente até o carnaval. E lá tinha o molha-molha, né? Quando molhava o cara, ele deixava a Bíblia de lado e entrava no carnaval e só voltava depois do carnaval. Aí eu vendo aquilo, eu dizia: não, para ser crente igual a esse aí, eu vou não. Ele retardou talvez a minha entrada no reino, né? Porque eu via ele, eu me escandalizava e eu dizia: para ser crente igual esse cara aí, não. E agora há pouco eu vi um pastor, né? Comentei até com o Alexandre hoje, um pastor no Rio de Janeiro, que disse assim: eu pulei o carnaval, eu gosto do carnaval, é uma festa do povão, é uma festa de alegria, tem algumas coisinhas aqui e ali que precisa. E eu me vi naquele pastor. Quando eu não era crente, eu falava isso para o meu pai. Meu pai é assembleano. Quando começava o carnaval, ele dizia: a festa do cão vai começar. Aí eu falava: não, papai, né? Eu parecia a serpente lá. Certamente não morrereis. Pode comer da maçã. Eu: não, papai, não é assim não, né? Tem pessoas ruins em todo lugar. No carnaval tem pessoas que vão para brincar. E eu me vi naquele pastor lá. Eu falava isso quando eu não era crente. Um cara que se diz pastor, aprovando o carnaval, que é uma festa do cão, né? Como diz lá no Nordeste, é a festa do cão mesmo. Solta-se demônios lá e o bicho pega. E a gente via lá em Recife mesmo. Quando terminava o carnaval, tinha um repórter lá no rádio, Bandeira 2, que era: se durante a semana era meia hora, depois do carnaval, na quarta-feira de cinza, era 1h30. Tão bom que era o carnaval, né? Era a morte, era a tiro, era a festa do capeta, irmãos. Eu até falei com o Alexandre também, eu estou decepcionado com o Silas Malafaia. A igreja dele teve uma bateria de samba. Saiu no carnaval. E ele levou lá na igreja dele, lá, né, no Rio de Janeiro, ele colocou lá e falou: bando de fariseu, tudo usa fariseu, né? Fariseus e hipócritas, vão falar de mim. Vocês nunca leram lá o que Paulo falou aos Coríntios, né? Me fiz de tolo para ganhar os tolos e de qualquer coisa para ganhar alguns. Mas eu gostei do comentário de um rapaz lá, do irmãozinho, falou: vocês têm um ano inteiro para evangelizar e só quer evangelizar lá no carnaval, na escola de samba? Que hipocrisia de vocês. Irmãos, como o diabo ele não precisa fazer nada para nos enganar, né? Crentes velhos sendo enrolado por Satanás. Escola de samba, a gente que já teve lá, a gente sabe que é festa do cão mesmo.
A gente sabe que é sexualidade, é sensualidade, é droga, é tudo que não presta. Igual a parada gay. Uma amiga minha trabalhou lá, porque a Rede Globo e a televisão não mostra. É tanta desgraça ali. Ela falou que nunca mais ia trabalhar. Deu 50, 60 reais. Ela falou, Deus me livre. Os caras metem faca no outro. É feio mesmo o negócio. E ai, que coisa bonitinha. Vê os bastidores, vai lá. Para você ver. É o cão solto mesmo. Aí vem pastores. A gente vai lá no sambódromo evangelizar com uma bateria. E se viesse uma mulher nua ali e ficasse ali sambando na frente, o que é que eles iam fazer? Os pastores e os irmãos. Porque é carnaval. E o toque é o mesmo de carnaval que eles estão tocando ali. Aí, entre aspas, colocam uma música com letras gospel. E aí? Não, vou evangelizar ela. A mulher nua lá sambando. Que idiotice. Eu fiquei chocado. Outro foi o Felipe Valadão. Também pegou uma bateria e saiu no carnaval e ainda colocou um bonecão dele. Um boneco bem grande dele, uma estátua feita faz os carros alegóricos. Olha assim, não, isso não é. Nós não estamos vivendo o tempo do fim. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Siga-me, foi isso que falou para Mateus. E Mateus não levou nada com ele, não. Eu sou cobrador de imposto, vou continuar cobrando imposto, vou continuar trambicando, vou continuar roubando. Não, ele levantou, largou tudo para trás e seguiu Jesus. Seguiu Jesus. A segunda coisa aí que a gente vê é que Jesus veio chamar os doentes e não os que têm saúde, né? Veio chamar os mentirosos, veio chamar os adúlteros, veio chamar os bêbados, os homossexuais, os assassinos, os depressivos, todo aquele que é pecador, irmãos. Jesus veio chamar todos, mas não está dizendo para que eles continuem dessa forma, porque é impossível a gente encontrar Jesus e a gente não mudar. 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, olha o versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha o que ele diz aí no verso 11, irmãos. Assim foram alguns de vocês, vocês foram mentirosos, vocês foram adúlteros, vocês foram assassinos, vocês foram homossexuais, vocês foram bêbados, vocês foram todo o pecado. Hoje vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Vocês foram. Se você está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. É sinal dos fins dos tempos. Pessoas que se diz crente defendendo o que a Bíblia diz que é pecado. Quando Jesus fala para Levi, siga-me, é para seguir, largar tudo que atrapalha, tudo que é o pecado, tudo que desagrada ao nosso Deus, tudo que desagrada a Deus. O Senhor diz para você, siga-me, siga-me. Jesus veio para os doentes, né? Para aqueles que são imperfeitos como eu, como você. Ninguém é perfeito, irmãos. A gente não tem a perfeição. É Cristo em nós que nos torna justo e justificado. Eu não sou justificado diante de Deus por causa das minhas obras, porque eu sou bonzinho. Não, eu sou justificado por causa do sangue de Jesus, que me purificou do pecado. Se a pessoa não entender isso, não adianta nada. Ela vai se achar sempre se justificando, né? Mas não, né? Jesus veio para os doentes mesmo.
E só aceita Jesus quem se acha doente. Porque o orgulhoso, ele não precisa de Jesus. Enquanto eu não me achar um doente, né, um enfermo diante de Deus, eu não vou querer saber de Deus. Porque eu mesmo me salvo. Enquanto eu não entender que eu sou um pecador e eu estou caminhando a passos largos para o inferno, e eu preciso de um Salvador, eu não vou entender e eu não vou querer saber de Jesus. Por isso que ele fala: eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, não para os que se acham que são sãos, né? Que não têm doença. E a maior doença é o pecado, irmãos. E quando a gente sabe que a gente é pecador e a gente entrega nas mãos do Senhor, porque ele fala: vim para pecadores que se arrepende, doente que se arrepende, né? Porque tem muitos que vão continuar doentes, né? Tem muita gente dentro da igreja doente, né? Porque não reconhece o seu pecado. E o pior é isso, né? Nesses últimos tempos, as pessoas que falam: eu sou cristão, né? Eu sou cristão e a minha sexualidade não importa, isso aqui não importa, continua fazendo as mesmas porcarias, né? E a conta está sendo imprimida, irmãos. Um dia vai chegar o dia de pagar. E a gente tem que continuar falando a verdade, né? Quer a pessoa queira, quer não queira, né? A gente vai continuar falando. E a terceira coisa aqui é que Jesus é o remédio que você e eu precisamos e que a humanidade precisa. Não tem outro. Eu respondi agora há pouco, né? Para os meninos lá, né? Ah, pastor, eu acredito em Deus. Eu vou para o céu? Eu falei: até o diabo acredita. E ele, quando ouve o nome de Deus, ele treme. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, mas eu não obedeço isso aqui. Não, você tem que aceitar Jesus. Jesus é o passaporte para o céu. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai para o céu. Não precisa: eu creio em Deus, eu faço isso, faço... Não, Jesus. Então Jesus é o remédio que eu e você precisamos. Jesus é o remédio que essa sociedade denegrida, né? E a cada dia indo de mal a pior, precisa. Esse é o remédio que a sociedade precisa, que o Brasil precisa e que o mundo precisa. Mas está indo de cada vez a pior, irmãos. Mas isso é o que a Bíblia diz, né? Que Jesus viria nos dias de Ló, viria nos dias de Noé. Então ele é o remédio, né? Ele é o remédio para a sua família. Você quer sua família sã, curada? Leve Jesus. Dê uma dose de Jesus lá para eles, para você ver. Às vezes é igual dipirona, é amarga, mas passa febre, não passa? Quando meus filhos eram pequenos, que eu ia dar dipirona, não tinha dipirona docinho, feito esse que a gente dá hoje aí não. Dipirona de laranja. Minha mãe vinha com a colher lá do dipirona mesmo. Ah, mas é ruim, mas é bom, toma. Não vomita, não, só apanha. Metiolato que ardia, né? Hoje não arde. Hoje os metolatos não ardem. Então, às vezes o remédio é amargo, né? Mas ele vai parar a sua febre, amém? Então, Jesus é o remédio para mim e para a sua família, irmãos. Ah, as famílias estão cada dia pior, sem Jesus. Sem Jesus. Ah, mas fulano, sem Jesus. Tomar Jesus, melhor na hora. O remédio Jesus, né? Tem agora. Agora é boa. Aí como eu não sou do Maranhão, né? Aí o sabor para mim ele não é muito familiar, né? Então aí eu falo assim, né? Jesus é bom, mas o Guaraná Jesus não é muito bom não. Mas os maranhenses adoram, né, o Guaraná Jesus, né? Ele é o remédio para o desesperado. Muita gente se suicidando aí. Muita gente desesperada. Ele é o remédio, né, para aquele que a vida está sem sentido. Ele é o remédio para o pecador. Ele é o melhor remédio para você e para mim, amém? Esse é o melhor remédio. Levi encontrou esse remédio. Por isso que ele não desperdiçou, ele pulou e foi atrás. Falou, eu vou tomar esse remédio agora. Jesus. E saiu atrás de Jesus. Ouviu o siga-me de Jesus.
Aí, meu querido, é só fazer o banquete, né? Como Levi. Depois que ele encontra Jesus, Jesus fala: você agora não vai se chamar mais Levi, você agora vai se chamar Mateus, que significa oferta de amor. A pessoa muda quando encontra Jesus. E ele fala: Senhor, eu estou tão feliz, eu vou fazer um banquete lá na minha casa. Só que os meus amigos é tudo publicano, é tudo pecador. E Jesus falou: não, chama todo mundo lá. E chamou, só que tinha os religiosos no meio. E os fariseus falaram: olha, esse aí é profeta mesmo? Esse aí come com pecadores e publicanos. E Jesus falou: olha, eu não vim para vocês, porque vocês não reconhecem o estado de vocês. Então vocês não precisam do remédio Jesus. Então vocês vão continuar do mesmo jeito. Mas ele não. Ele era Levi e agora ele é Mateus. Ele é uma oferta de amor a Deus. E a gratidão dele é tão grande que ele começa a fazer uma festa. E não é assim, irmãos, quando a gente recebe Jesus, quando a gente começa a seguir Jesus, né? Aquele que era pecador, agora é uma oferta de amor. Então você siga Jesus, né? Se você um dia já tomou uma decisão de seguir Jesus, mas hoje você não está seguindo como deveria seguir, siga Jesus, seja uma oferta de amor, né? Seja uma oferta de amor, siga a palavra de Deus, siga homens sérios, não siga essas balelas aí não, seguindo bateria para evangelizar, não precisa disso, né? Fazer isso, aquilo, outro, mentira, o diabo está enganando um monte de crentes aí. Jesus é suficiente, amém? Jesus e mais nada. Esse negócio, eles estão usando muito esse texto lá do apóstolo Paulo, né? Me fiz de tolo para ganhar os tolos. Mas o apóstolo Paulo não ia no carnaval dos romanos não, hein? O apóstolo Paulo não ia no carnaval de Diana, a deusa da sensualidade lá dos coríntios não, hein? Não ia não, no carnavalzinho lá não. Ele se juntava ali para falar do amor de Cristo. Assim como Jesus lá nos publicanos. Isso é balela. Isso é conversa fiada. De estar indo lá no carnaval, na bateria, para evangelizar. Evangeliza fora do carnaval. Tem muita gente dali que é dos morros, isso, aquilo, outro. Aí quer aparecer, irmão. Aí fala que é de Jesus, de Deus. Irmãos, no dia do juízo vai ter tanta gente envergonhada. Tanta gente envergonhada. Tudo isso está sendo computado no DVD de Deus. A Bíblia fala que nós seremos julgados até pelas nossas palavras frívolas. Imagine essas aberrações. E não há temor de Deus, né? Ai, vamos lá, conversa fiada. Nos últimos dias nós devemos estar vigilantes, como Paulo fala para Timóteo. Devemos estar pregando a palavra de Deus genuína. Não precisa de inventar nada não. Arrependei-vos. Essa foi a palavra de Jesus quando ele começou. Arrependa-se dos seus pecados e siga-me. E siga-me, mais nada, não precisa mais nada, né? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados e siga Ele, né? E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele é que vai tirando, né? Ai, pastor, ainda fuma, ainda beba. Entrega na mão do Senhor, Ele vai tirando tudo isso aí. Mas a primeira coisa é seguir Jesus. Mas seguir de verdade. Nós que já somos crentes em Cristo, seguir de verdade. Seguir de verdade Jesus, né? Não seguir meia boca. Eu vi ontem um pastor iraniano, que eu já falei dele aqui. A gente até pensou que ele tinha morrido, que ele estava condenado à morte. É Youssef o nome dele. Ele foi condenado à morte, e a esposa dele também. Aí na época os Estados Unidos intercedeu, muita gente intercedendo. Aí conseguiram liberar a esposa dele e ele foi condenado à prisão perpétua, mas poderia ser enforcado a qualquer momento. Porque pregar lá no Irã, sem autorização do governo, ou se converter ao islamismo lá, seguir Jesus lá é morte. E ele sendo iraniano, se converteu, ainda era pastor. Então, morte 100 vezes, 100 vezes mais. Aí. E essa semana ele foi liberto. Mas foi liberto, antes de ser liberto, deram a sentença
30 chibatadas nas costas. Pessoal, você vai ser solto, mas vai tomar 30 chibatadas. E você vai ser exilado numa parte do país lá. Né? Não vai ficar lá junto onde era a sua família nem nada. Vai ficar separado, né? Um lugar ermo onde não pode pregar de Jesus nem nada. E ele falou que esses 10 anos, 12 anos que ele está preso, ele falou assim, todo o sofrimento que eu tive na cadeia, né? Todas essas 30 chibatadas que eu tomei, isso não é nada naquilo que o meu Senhor sofreu por mim na cruz. Aí quando a gente vê isso, a gente fica tão envergonhado aqui com a nossa, o nosso evangélicos, né, aqui do Brasil, nós, né? A gente fica tão envergonhado. O cara sofreu, estava preso longe da família, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Agora, antes de ser liberto, 30 chibatadas, se fosse eu e você, uma, a gente já estava negando Jesus, não estava não? É uma. Não quero mais saber de evangelho não. Eu crente, você está louco? O cara toma 30 chibatadas, ainda vai para o outro lado do país dele. Pode ser que eles ainda mandem pessoas para matar eles, que eles são assim. Liberta porque a pressão foi grande. Mas muita oração, né? E o cara fala que o sofrimento dele não é igual ao sofrimento do Senhor dele. Irmão, isso é seguir Jesus. Aqui é um cantor gospel agora há pouco, falou assim, estou saindo do gospel. O gospel me magoou muito. Vai plantar batata. Vai caçar latinha, né? Isso é evangelho, não? Isso me magoou. Eu estou saindo do gospel. Vai para a China para você ver o que é bom. Vai para o Irã. Que crente é esse, irmão? Que vergonha, né? Quando a gente vê um pastor como Yosef e outros crentes mais por aí. Que vergonha. Mas a culpa é nossa mesmo. Muita idolatria nesses caras aí. Muita idolatria nesses caras aí, né? Aí fica a mídia toda, ai, Priscila Alcântara, fulano de tal. Nunca foi crente esse povo aí, mano. Mas aí começa a jogar no holofote. Seguir Jesus é tomar a cruz todos os dias. É fazer como esse rapaz aqui, né? O sofrimento dele, ele fala, não sofri nada. Não sofri nada aquilo que o meu Senhor sofreu por mim. Dessa chibatada aí, então. 30? Dá mais um aí. O Jesus pode dar. Amém, irmãos?